sempre que me tenha sido dito, tenha seguido o caminho certo aos nossos irmãos. Nós vamos falar sobre Jesus e os essênios. Essênio era um povo que morava ali perto, naquelas imediações de Jerusalém, Galiléia, aqueles lados. E eles eram um povo pacífico e muito adiantados. E no correr da leitura, vocês vão ficar vendo como eles eram maravilhosos, esse povo. Jesus realmente esteve em contato com os essênios durante algum tempo e conheceu-lhes os costumes, as austeras virtudes, assim como teve oportunidade de apreciar-lhes as cerimônias singelas dos santuários menores externos e os ritos mais sugestivos do círculo interno. Muitos dos seus gestos práticos e atos do mundo profano deixavam perceber as características essênicas de elevado teor espiritual, pois eles guardavam muita semelhança com os primeiros cristãos. Aliás, Jesus, como de entidade de elevada estirpe, sideral e insaciável na pesquisa do espírito imortal, ou da verdadeira vida do homem, jamais deixaria de procurar os essênios e conhecer-lhes os ideais, pois os mesmos já ensinavam o amor a Deus e ao próximo, criam na imortalidade da alma e na reencarnação. Jesus auriu entre eles as energias espirituais de que tanto precisava para neutralizar a hostilidade do mundo no desempenho da sua obra redentora. Os essênios do círculo interno eram absolutamente vegetarianos, eram celibatários, condenavam a escravidão, opunham-se à guerra, à violência e gostavam da vida em comum e eliminavam as fronteiras de castas e diferenças sociais. No entanto, só os essênios eram reencarnacionistas, assim como o era Jesus. Eles não sacrificavam no templo, nem faziam quaisquer oferendas a Jeová, no intuito de obterem boa colheita, êxito nos negócios e na saúde, coisa que era comuníssima entre judeus de todas as classes sociais e condições de cultura. Os essênios também eram peculiarmente hospitaleiros, benevolentes, pacíficos e inimigos de quaisquer desforras ou testemunhos de superioridade. Viviam silenciosos, falando o suficiente para servir e ensinar o próximo. Repeliam a ostensividade das preces, o pedantismo dos fariseus, o luxo das sinagogas e a dureza dos saduceus. Eram corajosos e leais nas suas relações para com os demais homens e sacrificavam facilmente a vida, e também não quebrar seus votos iniciativos. Diante da crueldade e da ironia, ou de qualquer acusação alheia que trouxesse prejuízo à confraria essênica, eles preferiam silenciar e morrer antes de delatar
ou mesmo defender-se. Daí o hábito peculiar de Jesus como admirador dos essênios. Era de poucas palavras, mas quando falava, cunhava na face das sentenças e dos conceitos imorredores. Isto, ele o provou pelo seu majestoso silêncio diante do juiz do sinédrio, que o acusava cruelmente, e ao mesmo tempo diante de Pôncio Pilatos, que tentou suavizar-lhe a pena somente para desforrar-se de Caifás. Então, ele resolveu, isso daqui que está falando agora, vai ser falado outra vez no final, quando ele passou pelo julgamento com Pôncio Pilatos, né? Os ensinamentos católicos não se coadunavam com a origem iniciática e o esoterismo dos essênios, pois estes, além de serem reencarnacionistas, também eram avessos à idolatria das imagens. Em seus ritos iniciáticos, tudo era feito em função daquele momento em que os discípulos davam seu testemunho das suas reações mentais e emotivas, como as manifestava no mundo profano, e depois deveria ser disciplinado sobre os preceitos essênicos. Mas ninguém se prendia fanaticamente à adoração dos objetos, das imagens, ou tinha alguma superstição no mundo oculto. Era apenas um culto devocional, puro do espírito ligado à divindade, uma espécie de afeição gentil e cortês aos mestres responsáveis pelas transformações morais de seus discípulos. Isso também Jesus o demonstrou diversas vezes em suas atividades evangélicas, pois nenhuma doutrina nasceu tão simples e se fez tão comunicativa à alma dos seus adeptos como o cristianismo. A fraternidade essênica foi a primeira instituição, que vingou disciplinadamente e coeso no solo judeu, pois os seus estatutos, dos mais puro idealismo para a época e o ambiente, além de sensatos, eram práticos, graduando-se os seus filiados, de acordo com seus entendimentos esotéricos, sua capacidade de serviço e autodomínio sobre as paixões inferiores. Em consequência, a ansiedade espiritual que viceja no âmago de cada ser humano como centelha emanada do Criador, então proporcionou a fundação e a vivência da confraria dos essênios, remanescente da fraternidade dos projetos que foram fundados pelo profeta Samuel, o qual também ali se encontrava reencarnado na figura de João Evangelista, e mais tarde retornaria à Terra como Francisco de Assis. Então todos nós ouvimos já falar, Evangelista, Francisco de Assis, então nem se diga. Então está mostrando aqui, naquela época, como o profeta Samuel, né? que ele que se situava entre os essênios, né? Assim, o alto é que havia determinado a fundação da confraria dos essênios 150 anos antes de Cristo, na época dos Macabeus, a fim de que eles amparariam o Messias
com a amizade espiritual necessária para vitalizar-lhe as energias em favor da causa redentora do cristianismo. A prova de que os essênios existiram com a principal função de inspirar a obra de Jesus é o fato de terem desaparecido logo depois de sua morte, um pouco antes de Tito destruir Jerusalém. Jesus, sublime catalisador angélico, deu forma à vida no mundo exterior às suas próprias ideias e as que lhes foram inspiradas pela amizade pura dos essênios. O que eles pensavam, sentiam e cultuavam afinava perfeitamente com a alma eleita de Jesus, o qual deu maior vivência aos seus elevados princípios e os tornou fundamentalmente indestrutíveis. Então, vocês estão vendo também, mais uma vez, como nada é por acaso, né? Nada. Presença dos essênios. Então, que tornou esses fundamentos, gente, eles eram indestrutíveis do sublime código moral da humanidade, o nosso querido Evangelho. João Batista, na verdade, gente, ateou fogo às ideias messiânicas de Jesus e fortaleceu ainda mais a inspiração benfeitora dos essênios. A força selvática da austeridade de João Batista na sua condenação implacável aos ricos e poderosos, corruptos, impressionou Jesus e teve o dom de eliminar-lhe as últimas hesitações, convencendo-se de que também estaria certo, manifestando-se em público os mesmos sentimentos e preocupações amorosas em favor da humanidade. Embora Jesus tenha sofrido a influência estimulante de João Batista, ele não lhe seguiu os passos quanto à sua ética agressiva, né? Então, ele não usou, porque João Batista, ele ficava bravo e colérico, agressivo, né? Contra aqueles homens daquela época, principalmente na parte da moralidade. E é por isso que ele também não era nada bem visto, né, para aquele pessoal que achava que não tinha nada de mal, que não estava fazendo nada errado. E João Batista ali, firme, né, ia atrás, acusava, falava, né. E depois vocês viram como ele depois teve também um fim nada fácil, né. É muito triste. E por aí a gente vai seguindo, que a força selvática, olha, da austeridade de João Batista, na sua condenação implacável aos ricos, poderosos, corruptos, impressionou muito Jesus. Nossa, Jesus deve ter visto, puxa, ele fala a público, chama atenção, vai atrás. E Jesus foi observando, porque depois que sempre eles estavam por perto, né? Depois que ele passou pelo batizado dele. E ele sofreu, como estava falando, essa influência. Então ele foi, né? A luta também, mas sem usar essa austeridade, essa braveza, né? Que ele ficava mesmo colérico, João Batista, por causa dessas coisas erradas. E Jesus já foi ameno, né? Ele foi com muito amor, com muita benevolência. E para falar com as pessoas. A esta, Jesus opôs
a essa agressividade de João Batista, ele colocou no lugar a humildade, a brandura, a tolerância própria dos essênios. Vocês vejam bem como é que influenciaram também, né? Embora ambos fossem sacrificados, porque pretendiam a felicidade alheia, João Batista morreu pela sua obstinação em excomungar os reis, os poderosos, os afortunados, atraindo para si a ira e a vingança de tais adversários. É porque o que ele estava fazendo estava mexendo com a vida deles, né? Ele estava atrapalhando. Naquela época, o rei Herodes e outros, nossa, mas estava mexendo muito. E eles estavam vendo que tinha que dar um jeito de pôr ele por fora, pôr ele por terra. Porque ele falava mesmo em público as coisas, né? Como está dizendo aqui, né? E ele era agressivo, era bravo. Ele não queria saber o que estava fazendo nem por que fazia. Mas isso daí estava tirando eles do contento deles, estava atrapalhando aquilo que eles queriam fazer, que estava tornando público. Então, mais uma vez, vamos então, depois numa próxima vez, nós iremos contando, falando, dizendo, gente, sobre o caminhamento de nosso mestre, né? Vocês viram que que povo maravilhoso, gente. Por isso que eles não estão mesmo, para falar a verdade, não estão entre nós, né? Do jeito que a situação que está no planeta, né? Eles também não iam ser aceitos mesmo, nem ele nem Jesus. Então vocês estão vendo que, como já era naquela época, eles eram espiritualmente adiantadíssimos. Nós podemos ter com toda certeza que eles, conforme foi desfazendo esse povo, eles já foram diretos para mundos mais superiores, devido ao conhecimento e o progresso que eles já tinham a respeito da espiritualidade, né? E Jesus ficou entre eles durante algum tempo, participava da vida deles, do ritual deles, a maneira deles, das reuniões, né? E vocês viram que tinha que o profeta Samuel participava, né? Que começou a participar, fundou, né? Aquele projeto deles. E assim por diante. E mais outras vezes vão ser falados sobre os essênios, vai ser falado mais ainda do João Batista e dos discípulos. E com isso, cada passo que for dando, a gente vai observando, né? A vida de Jesus, o que ele passou, o que ele teve que modificar, as suas meditações, as suas orações, e Cristo, lá do alto, né? Mandando sempre as suas mensagens para a sua caminhada evangélica.